você faria se você soubesse? Ó, já virou teaser isso, hein? Olá, meus amigos, Banco do Passageiro hoje vai ser um pouco diferente. Vou comentar sobre a música Zélia e obviamente vou tocá-la para vocês também. Então pode ser que ele fique um vlog mais longo. Zélia. Bom, nos próximos dias vou lançar essa música. É uma música que tem algumas histórias por trás dela, né? A primeira referência se trata, o nome homenageia duas mulheres, né? Sendo uma delas a minha avó, a dona Zélia, e a outra a Zélia, ou senhorita Cavalcante, Zelinha, né? Ambas nunca se conheceram, nunca se viram, mas tinham vidas totalmente diferentes, né? Idades diferentes, e tinha ali, né, seus próprios desafios. Acompanhando um pouco a história dessas mulheres, um pouco, muito mais, na verdade, da história da minha avó, veio a inspiração dessa música. A Zélia, cara, uma baiana, né, que sempre morou no norte do Espírito Santo, viveu seus 90 e poucos anos, sempre se dedicou a trabalhar em casas de família, cozinhando, limpando casa, cuidando dos seus filhos. Uma pessoa muito carismática, né, não só como vó, mas como mulher mesmo. Gostava muito de Folia de Reis, de música sertaneja, Leandro e Leonardo, Tonico e Tinoco. Tinha uma habilidade muito legal com fazer muqueca capixaba. Ela era muito inteligente, cara, tinha uma memória muito boa e viveu uma vida incrível, assim, né? É claro que nada fácil, mas cheia de conquistas também, né? Uma pessoa muito resolvida na vida, né? Eu tinha um acesso a ela, e eu tinha uma impressão que eu acessava um outro mundo que talvez nem existia mais. Mas ela sempre se atualizava e ela, poxa, uma pessoa super inspiradora, né? Infelizmente, em 2024, ela veio a falecer. A Zelinha, cara, ela começou a ir nos meus shows, ia sempre, e ela gostava muito, né? Veja, não diga que a canção está perdida. Ela sempre pedia para tocar essa música Tente Outra Vez, do Raul Seixas. Trabalhava com vendas, né? Era uma pessoa também muito feliz, de muitas amizades, super inteligente, né? Super cabeça. E participava ali, cara, de um fã-clube ali, né? Quando meus instrumentos foram roubados, eu lembro que ela super compartilhou e super falou da campanha, ajudou também. E ela sempre torcia muito, assim. Ela sempre vibrava muito, assim, pelo que eu fazia com a música. Infelizmente ela teve um câncer, ela chegou a se curar desse câncer, mas, cara, depois de um tempo esse câncer ele voltou, e voltou de uma maneira muito agressiva. E ela também faleceu em 2024. Doideira, né? Quando eu me deparo com essa ausência, né, e com essa aproximação de tempo muito curta do falecimento das duas, eu começo a me fazer uma pergunta, né? No começo desse ano também eu perdi um primo meu, Rogério, e esse negócio da morte ficou mais numa inquietude, assim, né? E eu lembro que eu comecei a fazer algo assim dessa música. Eu gosto de fazer corda solta, né? Então eu fazia... Engraçado que essa melodia ela não foi pra gravação, mas ela serviu pra fazer a voz, né? O que você faria se você soubesse? Ela ficou bem caipira, assim, a primeira versão dela, quando eu fiz, né? Ela nem tinha essa coisa de... que veio a ser, né? Então, bem interessante, assim, que ela era uma coisa mais... O que você faria se você soubesse? Que aquela era a última vez. O que você faria se você soubesse? Uma coisa assim, cara, era... E aí essa pergunta, o que você faria se você soubesse, né? Bom, tem uma coisa legal aqui, porque
as duas Zélias eu acompanhei esses momentos quando a saúde começou a ficar debilitada. Então, a Zelinha, por exemplo, eu acompanhei ela curada, e o quanto ela ficou bem com isso. A gente conversou os problemas que ela teve durante o processo do tratamento do câncer. E a minha avó, cara, ela começou a ter certas fragilidades com o corpo, parou de cozinhar, então eu acompanhei também um pouco de perto essa tristeza que não era mais. Ela sempre falava assim, né, quando a comida ficava pronta, feita pelas minhas tias ou por outra pessoa, ela falava, tá boa, mas tá faltando sal. É claro, né, ela sempre foi também muito brincalhona, fofoqueira, carismática. Mas eu lembro que essa pergunta, o que você faria se você soubesse, ela tá um pouco na luz disso, de que nem sempre, né, a gente é avisado quando acontece essa ausência de uma pessoa que a gente gosta. Mas, cara, às vezes há algum tipo de sinal ali, né? Algum tipo de momento que você olha e você percebe, caramba, né? Talvez isso aqui não vá acontecer mais, né? Então chegou um tempo que eu tava indo visitar minha avó, principalmente nesses últimos momentos dela, e me dava a impressão, assim, quando eu pegava a estrada com meu pai, eu falei, meu, não sei se eu vou voltar aqui de novo e minha avó vai estar aqui, né? Tipo, tinha essa questão. E eu lembro, né, que eu fui ver ela no hospital, e aí eu viajei para São Paulo, acabei de abrir a casa, cheguei na minha casa, aí meu pai me ligou. E aí eu já sabia, né? Enfim. E aí eu voltei imediatamente, claro, né? E a Zelinha foi muito triste também, cara, porque ela também veio a falecer de uma maneira muito rápida. Acho que quando o câncer volta mais agressivo, ela tem ali um isolamento um pouco e se afasta das pessoas. A gente também precisa entender o que é isso e respeitar também. Mas, cara, na essência tinha esse pano de fundo dessas histórias e dessas questões que eu tô trazendo aqui para vocês. Aí, cara, é claro, né? Eu não queria falar exatamente sobre a história delas. Eu queria também questionar a questão do tempo, né? A questão de viver, né? Como a gente está vivendo, né? Então, cara, beleza. Se eu pudesse fazer alguma coisa diferente, se eu pudesse estar, o que daria para fazer, né? Então, cara, o que acontece normalmente nas nossas relações com o outro, né? Alegria, tristeza, decepções, frustrações, dor, ansiedade. Às vezes tem tanto problema com uma outra pessoa que a gente fica incapaz de perdoar aquela pessoa ou pelo menos de pedir desculpa àquela pessoa. Normalmente a gente rompe, a gente se afasta, não fala mais, fala mal, fala mal para outras pessoas daquela pessoa e aí é um ciclo muito comum que acontece em muitos ambientes diferentes. Eu percebi que o perdão ele é algo que é um ato louvável, né? É um ato que também é difícil. Ele não é simples, né? E aí eu coloco outros elementos também, né? De caminhar na praia, de ter esse encontro também, de ter essa tranquilidade, de gostar mesmo do mar, de frequentar a praia desde pequeno, né? Seja na areia, seja nas águas, seja, enfim, andando de barco, balsa. Um período que eu morei ali perto de Niterói, ali, pegava balsa para atravessar a cidade, enfim. Então a praia é um lugar significativo também, é um lugar que eu vejo que é um lugar de cura também, né? Um lugar que você renova as energias, né? Você entra no mar ali, enfim. Então eu queria fazer uma citação disso. E, cara, a minha avó gostava muito de Conceição da Barra, né? Era o melhor lugar para ela adorava ir para lá, né? Caminhar na cidade, Conceição da Barra, é uma cidade super pequena e cheia de cultura, de folia de reis, né? Um carnaval muito típico ali. O pessoal sempre se reúne para fazer muqueca, passagem de trio elétrico ali no Farol da Barra, né? Tem até a música bem conhecida, Conceição da Barra, Amor de Verão, que é o nome inclusive do grupo da família, Amor de Verão. Mas tinha essa paixão por Conceição da Barra, né? E, cara, tinha essa coisa também de pensar um pouco naquelas coisas que você tá acostumado a fazer, você vive, mas, cara, de repente você para de fazer e você nem percebeu que você parou de fazer. Era algo bom, mas, cara, outras coisas te levaram para outros lugares. Então tem essa referência também.
Tem a referência do tempo também, porque hoje em dia praticamente ninguém usa mais orelhão, né? Então, o orelhão também ele marca um tempo, um período também da nossa história também. Para quem aí tem seus 30 mais, 40 mais, era isso, né? Não tinha telefone em casa. Quem tinha telefone em casa eram pessoas muito ricas. Celular, então, nem se fala. Então, cara, a gente tinha o recurso do telefone, que era por ficha ou por cartão. Tava até conversando com a minha amiga Suelen esses dias sobre essa coisa das ligações dos orelhões, a importância, os macetes, né, de ficar apertando 9, o lance de cronometrar o tempo mentalmente para saber o quanto tempo. Enfim, a música também faz uma referência a isso, né? E todo tempo a música tá falando sobre tempo, aproveitar o tempo e fazer o que realmente importa. No final a música faz uma referência à Folia de Reis, né? Bom, Folia de Reis, quando eu comecei a frequentar Paranapiacaba, eu tive o primeiro encontro com Folia de Reis, lá no encontro de Folia de Reis, que acontece todo ano, no fim de novembro. Mas eu comecei a frequentar também a comunidade da Associação Comunitária Monte Azul, o bairro Monte Azul, que é um bairro da Zona Sul de São Paulo. E quando eu comecei a frequentar lá, eles tinham uma Folia de Reis dentro da favela. Com sanfoneiro, violeiros, né? Todo aquele ritual de passar na casa das pessoas. Tudo que acontece no interior, por exemplo, de Minas Gerais, acontecia dentro de uma favela. Eu achei aquilo muito curioso. E eu nem entendi porque eu gostei de Folia de Reis. Talvez essa coisa de sair na rua, tocando, sem nenhum tipo de compromisso. Na verdade, ao mesmo tempo, tendo um compromisso. A Folia de Reis tem uma coisa muito interessante desses 3 reis magos, né? E ela faz essa celebração num percurso, cantando, muito atípico, com roupas específicas, batuques. Músicas que têm um caráter também de solidariedade, prosperidade, de fé, né? Uma coisa muito... Eu vejo a Folia de Reis como um aspecto cultural muito forte também, assim como a gente tem outras manifestações, né? Como o samba, o maracatu, né? As rodas, enfim. A Folia de Reis também, ela se encaixa nesse guarda-chuva. Então... eu lembro que eu comecei a tocar junto com a Folia de Reis e, cara, um dia, sentado com a minha avó, a avó Zélia, a gente entrou nesse assunto de Folia de Reis. E aí ela falou que ela era folião, né? Que ela saía e também que ela recebia a Folia de Reis em casa, né? E aí, cara, eu lembro a primeira vez que eu toquei essa música, né? E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador, e ai meu Deus, de Maria o Salvador. Aí eu lembro que ela começou a cantar e começou a fazer segunda voz também e tal, como é muito de costume, assim, né? Tipo aquela terça baixa ou aquela terça mais alta. E aí, cara, eu lembro que a gente deu muita risada, enfim, né? A gente se uniu ali naquela... Eu contei pra ela que eu tava frequentando a Feira de Reis em São Paulo, ela ficou super feliz e, pô... Aí virou um negócio também, cara, virou um assunto também, um assunto a mais, enfim. A gente sempre conversou sobre várias coisas, comida, sobre amores, sobre fofocas, mas a Folia de Reis era um ponto que a gente se encontrava e a gente falava um pouco e trocava as experiências. Então é isso. No final da música de Zélia tem uma referência e uma celebração, uma homenagem à Folia de Reis também. E é isso, eu acho que Zélia não é só sobre essas mulheres. Zélia também, acho que talvez cada um tenha a sua Zélia, tenha a sua avó, ou tenha uma pessoa amada, querida. Essas pessoas que marcam a nossa vida de alguma maneira. E eu tenho certeza que a música também ela vai te trazer algumas imagens e algumas reflexões sobre o seu atual momento, né? Tem gente que fala que é uma oração, tem gente que fala que é um poema, tem gente que fala que a música ela toca forte porque ela mexe com muitas emoções ao mesmo tempo, enfim. Eu tenho outras músicas, né? Músicas autorais, mas eu lembro que eu toquei agora no Teatro da Rotina. Eu lembro que eu toquei todas as músicas, né? Apresentei todas as músicas, mas eu lembro que de tocar Zélia, eu lembro de Zélia causar algum tipo de impacto nas pessoas, né? E muita gente falar depois. E eu nem estava pensando gravar ela agora. Eu tinha outra música em plano para fazer primeiro. Eu tô em período de gravação dessas músicas e tem uma ordem que eu tô seguindo, né? Mas, cara, a Zélia passou na frente, porque
ela foi tão impactante ali naquele momento, né? Me trouxe, inclusive, tantos relatos, né, das pessoas que estavam ali presentes, né? De lembrarem dessa figura materna, dessa personagem, né? Dessa parte tão importante de uma estrutura de uma família, seja ela como for, como ela é composta, mas... Então eu falei, putz, essa música precisa ser gravada, cara, assim, com urgência. Então foi muito legal, porque aí, desse show na rotina, a gente conseguiu levantar uma parte dos fundos para fazer, de dinheiro, né? Para fazer essa música e aí deu certo, né? O André Freitas produziu, também fez a mixagem, a masterização, gravou um pouco de guitarra. O Pinguim fez a bateria, o ex-baterista do Charlie Brown Jr. E o Nunes, que é um cara que já me acompanha em eventos particulares, fez o baixo. E eu me aventurei nos teclados, gravando órgão, gravando piano e outros efeitos de sintetizadores que tem na música. Gravei o violão de 12 cordas, né, que eu queria muito experimentar esse violão numa música e fiquei muito feliz com o resultado. Gravei algumas guitarras, fiz back vocal, fiz efeito de voz em algumas partes e fiz ali a voz principal, que é o que traz a mensagem do texto, né? Então foi muito legal. A música foi gravada em Santos, lá na casa no Electro Sound, na casa do Marcão Brito, guitarrista do Charlie Brown Jr. Um lugar que me deixa muita vontade para produzir, para fazer essas músicas, um lugar onde eu gravei jovem também. Então eu tô muito contente com o resultado, cara. E assim, não mostrei ainda para muitas pessoas, a música não foi lançada, tô esperando ela ser lançada para vocês também darem um feedback. Mas eu acho legal porque daqui a alguns dias ela vai ser lançada e é legal fazer esse vídeo contando um pouco sobre as estruturas, né, para existir essa música, para ela ser colocada no universo e para ela pertencer também a outras pessoas e a outras histórias, né? Que outras pessoas também possam ali se identificar de alguma maneira com ela, né? E é claro, a gente sempre tem que olhar para o tempo. Isso é uma questão pertinente diária. Beleza? Mas agora eu vou tocar música para vocês. Vou fazer uma versão pocket violão. O que você faria se você soubesse que aquela era a última vez? O que você faria se você soubesse que um dia você saiu na rua pra brincar com seus amigos pela última vez? O que você faria se você soubesse que aquela era a última ligação em um orelhão? O que você faria se você soubesse que uma chuva forte estava por vir no verão? Eu iria caminhar na praia com você. Eu viajaria pra Conceição da Barra mais uma vez. Eu perdoaria, pediria perdão também. Voltaria pra ver a Zélia outra vez. Escutem Zélia, a versão completa, vocês vão gostar. Tá bom? Um abraço a todos, um bom dia e mais um Banco do Passageiro. Valeu!